Nós conhecemos a pessoa desses servos. E por que isso é tão importante? Porque, meus irmãos, há um princípio espiritual inexaurível. A genuína obra de Deus emana da vida. Se não há realidade espiritual naquele que serve, não há genuína obra espiritual. Então, o contrário disso seria o quê? Muito da chamada obra espiritual ou obra cristã, sem dúvida, infelizmente, é realizada na energia da carne. E o que seria energia da carne? Intelecto, carisma, capacidade de convencer, oratória, eloquência, pragmatismo e muita coisa mais. Métodos humanos, estratégias humanas. Porque a genuína obra espiritual, repetindo, ela tem que emanar, ela só pode emanar, se ela é genuína, de realidade espiritual. Então, quando nós lemos as 3 epístolas de Paulo, 2, não apenas elas, mas 2 em particular se destacam no aspecto autobiográfico. E quais são elas? Filipenses, uma epístola notável, apesar de resumida, apenas 4 capítulos, nós temos muito da pessoa de Paulo na epístola aos Filipenses. E agora nós temos diante de nós, em 2 Coríntios, 13 capítulos, uma longa epístola, 3 vezes maior do que a epístola aos Filipenses. E temos, não apenas pela extensão, mas temos muito mais da autobiografia de Paulo. Aliás, essa epístola é chamada por muitos estudiosos da Bíblia de a autobiografia do apóstolo Paulo. Então nós vamos aprender algo do que significa correr a carreira cristã. Já que você sabe que há muitos textos em que Paulo faz alusão a essa metáfora da carreira cristã, da corrida cristã. Assim corro eu, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser reprovado, é a ideia, desqualificado. 1 Coríntios capítulo 7. Então, capítulo 9. Então, há muitos textos em que Paulo faz alusão a esse correr a carreira cristã. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4. Ontem lemos 1 Timóteo 6, onde ele vai dizer, exortar Timóteo, dizendo, combata agora você, combata o bom combate da fé e se aproprie, tome posse daquilo que em Cristo você já tem, a vida eterna, a vida incriada, a vida zoe. Combata o bom combate da fé e tome posse da vida eterna. Então, meus irmãos, graças a Deus, nós temos em nossas Bíblias a 2ª epístola de Paulo aos Coríntios. Podemos dizer, vamos conhecer o homem Paulo. Vamos ver como ele correu a carreira cristã. Porque sabe, irmãos, ele usa uma palavra de muito peso quando ele escreve a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1. Ele diz que tudo, ouça com atenção, tudo que foi operado na vida dele pelo seu Senhor, foi operado para que ele se tornasse um modelo. A palavra ali no original é tipos. Os mais velhos aqui, não os mais novos, vão se lembrar de algo chamado tipografia. Eram as gráficas antigas. Tipografia. Então aqueles tipos eram usados, aquelas letras, moldes, para se imprimir os jornais, né? Na tipografia ou na gráfica. Essa palavra tipo, então, significa modelo. Paulo tem consciência absoluta de que tudo o que o Senhor fez quando colocou as mãos nesse barro disforme, porque é assim que ele se vê, ele diz, eu, noutro tempo, era um blasfemo, insolente e perseguidor da igreja. 1 Timóteo, capítulo 1. Mas ele diz que a ele foi demonstrada tal misericórdia por aquele que o chamou, para que ele fosse um tipo, um modelo de todos ou para todos os que hão de crer nele. Então assim ele se apresenta.